Vamos falar então aqui da sucessão ao cargo de prefeito de São Paulo, o terceiro maior orçamento do país. Vamos ver então, aos poucos, a corrida pela prefeitura de São Paulo começa a tomar forma. Os três principais candidatos são Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Tabata Amaral. E esses três principais candidatos devem apostar em seus vices para ajudar a formatar a imagem da candidatura e fazer negociações partidárias, para ter inclusive tempo de televisão. Por decisão do presidente Lula, Boulos terá Marta Suplicy em sua chapa. A Marta foi secretária de Relações Internacionais todo o mandato do Ricardo Nunes e agora disputa na chapa adversária. Não sei como é que ela vai fazer para meter o pau no governo. Tabata, por sua vez, tem como principal nome o do apresentador José Luiz da Atena, mas evita cravar o jornalista por ainda almejar novas alianças. É a chapa Tabatena. Já Ricardo Nunes é o que está mais rodeado de especulações. Na necessidade de contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, Paulo Ricardo Melo Araújo, é o mais cotado. Outros candidatos a vice do atual prefeito são a delegada Raquel Galinatti, nossa amiga que está sempre conosco, e Milton Leite, que é presidente da Câmara Municipal. Muito bem, vamos lá. Meu querido Rafael Macris, vamos também lembrar, para ele não ficar bravo com a gente, que o Kim Kataguiri pode se colocar como candidato a prefeito. E o Kim é muito competente. Nós estamos agora, são 15 horas, meu querido Rafael Macris. Como é que está se formando? Então, nós estamos já definido. Guilherme Boulos e Marta Suplicy. A Marta, quando foi prefeita de São Paulo, ela desagradou muito ali a classe média, o miolo da cidade, sobretudo com o apelido Martaxa, mas ela fez um bom trabalho na periferia. Instalação de céus, ela cuidou da periferia, ela tem um bom nome na periferia, onde Boulos aposta fazer o seu crescimento. Ricardo Nunes também tem muitos candidatos ali, vereadores ligados a ele, ou ex-vereadores, deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, o Milton Leite, que tem uma forte atuação na Zona Sul também, na periferia de São Paulo. Ele está definindo aí quem vai ser o seu vice, talvez seja alguém indicado pelo Jair Bolsonaro. E temos a terceira candidata, que é a Tabata Amaral, será a chapa Tabatena, mas o Datena pode na última hora não querer, pode ser um outro vice indicado. Como é que você vê, sempre em juízos de probabilidade? Nós temos o Boulos caminhando com uma certa parcela do público jovem e, sobretudo, na periferia, aquela área vermelha em torno da cidade de São Paulo. Você tem o Ricardo Nunes atuando ali mais na região central e também na periferia, porque, afinal de contas, ele tem a máquina, está fazendo muitas obras. E a Tabata Amaral surgindo como um nome que pode surpreender numa eleição maluca. Porque quem é que diria que o Jair Bolsonaro ia se eleger presidente do Brasil em 2018 com 8 segundos de tempo de televisão? Eu conversei com todos, eu tinha opinião, e todos os políticos experientes com os quais eu conversei, grandes articuladores, falaram, tá, imagina, 8 segundos e não faz nada. Ele se elegeu. Né? Significa que está difícil prever. O próprio Tarcísio, que o Rodrigo Garcia era favorito. Nunca um governo distribuiu tanta verba para os prefeitos quanto o governador João Dória e depois o Rodrigo Garcia, com todos os defeitos, estou falando objetivamente, distribuiu recursos para todos. E no final foi aquela surpresa. Ou aquela, não digo trairagem, aquela surpresa. Os prefeitos vão pro lado que está ganhando. É lógico, o prefeito está ali, evidentemente, ele quer sobreviver. Então, a Tabata Amaral pode ser uma candidata que surpreenda. Ninguém aqui dá para apostar em nada, porque a eleição é ser uma caixinha de surpresas, como diziam os jogadores de futebol. Futebol é uma caixa de surpresa, a eleição também. Qual a sua avaliação? Bom, Capês, primeiro, uma análise fria sobre os movimentos que foram feitos até aqui.
Mesmo porque eu sou totalmente opositor a PT, PSOL e companhia. Quem mais acertou desses 3 candidatos até agora, na minha opinião, foi o Guilherme Boulos. Se você fizer uma análise da votação do Boulos para deputado federal, um dos deputados mais votados do país, só ficou atrás, se não me engano, do Nicolas, a imensa maioria dos seus votos não foram na periferia. Apesar do Boulos defender essa questão de MTST, essa linha mais à esquerda radical, a maior parte dos votos do Boulos são em bairros de maior poder aquisitivo, nas regiões mais centrais da cidade. Ele tem um discurso que às vezes... Para deputado, né? Exatamente. Que às vezes você pega, para ser para a área mais periférica da cidade, mas quem vota no Boulos é gente rica. Quem vota no Boulos é aquela turma de esquerda que quer defender aqueles ideais de esquerda, mas que... Socialista de iPhone. Exatamente. Socialista de iPhone. O Daniel colocou muito bem. O que o Boulos precisava? De um apoio cravado do PT e do Lula e ganhar espaço na periferia. Ele foi lá e achou a pessoa que mais se encaixava nisso. Ele conseguiu, ao mesmo tempo, enfraquecer o prefeito Ricardo Nunes, tirando uma secretária municipal, fortalecer o PT, conseguiu o apoio cravado do PT para sua candidatura e ganhar espaço aí nas periferias. Por outro lado, a Tabata Amaral tenta ganhar popularidade com o nome do Datena, que na minha opinião já é certo que não vai ser candidato a vice dela, visto todas as movimentações passadas do Datena. Se tem uma coisa que eu não acredito nunca na minha vida é numa candidatura do Datena para nada. Ele gosta, às vezes, de se colocar no cenário político. Acho que ele gosta de discutir política, mas candidatar eu acho difícil. Então, a Tabata vai perder um pouco de força aí. E tem a briga aí com relação a quem vai ser o vice do Nunes. Se vai ser uma indicação do Jair Bolsonaro ou se vai ser uma indicação do Valdemar da Costa Neto. Isso pode influenciar muito nos resultados das eleições pela seguinte forma. O Nunes está querendo se colocar aí como candidato da direita. Todo mundo sabe que ele não é de direita. O prefeito Ricardo Nunes é centro-esquerda, como sempre foi na sua vida pública. Na última eleição de prefeito aqui na cidade de São Paulo, quem foi o candidato da direita escolhido pelo Bolsonaro na época? Celso Russomano, se vocês podem se lembrar bem. Celso Russomano era o candidato do Bolsonaro, era o candidato da direita. O público de direita de São Paulo não comprou a ideia, mesmo com o Bolsonaro apoiando. Quem teve mais votos do que o Celso Russomano aqui na cidade de São Paulo? Arthur Duval, na época, que era um candidato que estava se colocando aí à direita e não tinha essa dúvida da população. Não tinha viajado para a Ucrânia ainda. Por isso, exato. Por isso que eu não descarto, Capês, a candidatura do Kim. Caso haja um erro de cálculo na escolha do vice do Ricardo Nunes, não seja uma indicação do Bolsonaro, um candidato verdadeiramente de direita, o Kim, aos poucos, ele pode ir ganhando espaço dessa real direita aqui da cidade de São Paulo e surpreender muita gente. Daniel José, o Rafael Macris fez uma análise muito interessante. Sim. Então, quer dizer, o Boulos, ele desperta um voto, sobretudo no público jovem, idealista, né? Que vê, você vê justiça social, não, que é um discurso de justiça social, é um discurso sedutor. Todo discurso socialista, em tese, ele é sedutor, porque ele prega aquilo que, na verdade, qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso gostaria. Justiça social, atenção para os menos favorecidos, e isso seduz, sobretudo, o público mais jovem e o público de classe média. Porque o público, as pessoas menos favorecidas, elas têm a primeira preocupação delas com a subsistência. Esses valores mais abstratos, digamos assim, ficam com aqueles que já preencheram as necessidades básicas. Então, ele entra por aqui. Por outro lado, o PT, tradicionalmente, é bem votado na periferia de São Paulo. Tradicionalmente. Não cabe aqui discutir por quê, mas tradicionalmente ele é. E a Marta Suplicy foi muito bem na periferia, quando ela foi prefeita de São Paulo. Então, ele deve dominar o público jovem central, uma boa parte pelo menos, e a periferia. Agora, os grandes analistas experientes costumam dizer o seguinte: São Paulo tende, no segundo turno, a não votar num candidato de extrema direita ou de direita. Entre um candidato de esquerda e um de bem mais à direita,
tô falando de extrema-direita, ele fica com o de esquerda. Mas entre um candidato de centro e um de esquerda, no segundo turno ele fica com quem tem menos rejeição. Sim. Então você teve o Jânio Quadros, de direita, ganhou do Fernando Henrique Cardoso, que era bem mais à esquerda na época da eleição de 85. Sim. Depois você teve a Luísa Erundina, que derrotou o Paulo Maluf, apesar que nessa época não tinha segundo turno. Depois você teve o Maluf, uma ampla votação, amo São Paulo, voto Maluf, no segundo turno. Foi tão bem que ele elegeu o Pita na sequência. Sim. Aí já teve uma reação da esquerda, ou seja, que o São Paulo começa o segundo mandato, o público começa a se desgastar, que a cidade é difícil de ser mantida. Vem Marta, depois vem Serra, vai Kassab, aí vem Haddad, vem Dória, e Dória vem Bruno Covas na sequência. Como é que você acha que o Ricardo Nunes, por ser menos conhecido, ele pode ter a vantagem de uma menor taxa de rejeição no segundo turno? Ou será que, como disse o Rafael Macris, a Tabata ou até o Kim podem surpreender? Porque o Boulos, para mim, já está no segundo turno. Então, eu achei uma ótima análise. É muito difícil já prever quais vão ser os resultados das eleições. E eu acho que é uma eleição muito em aberto. Claro, a probabilidade maior é Boulos e Ricardo Nunes irem para o segundo turno, mas isso pode não acontecer também porque o potencial de crescimento e de explosão de votação, tanto da Tabata quanto do Kim, é bastante considerável, porque, no final de contas, eles têm trabalhado de uma forma completamente diferente dos outros candidatos, que têm focos mais regionais, que têm estratégias mais de bairro. A Tabata e o Kim são candidatos de redes sociais e que podem crescer de uma maneira muito ampla por toda a cidade. Agora, uma coisa que é fato e que me impressiona é a maneira como a Tabata tem batido no Boulos, e de uma forma bastante dura e direta. E isso pode sim desgastar aquele voto de centro expandido de São Paulo, de classes sociais mais altas, e que poderiam, naturalmente, ir para o Boulos, e que já foi o que aconteceu em 2022. Eu fiz uma avaliação sobre as eleições de 2022 na capital, e de fato a esquerda cresceu, sobretudo nos bairros de mais alta renda, de uma maneira geral. Eu acho que isso também, não sei até que ponto vai se manter, por conta das falas recentes do Lula sobre a comunidade judaica. Enfim, conheço várias pessoas da comunidade judaica que apoiaram o Lula em 2022 e que agora caíram na real e viram que não foi um bom caminho, sobretudo depois das recentes falas, e que tenderão a votar em algo diferente nas próximas eleições, com certeza em alguém mais ponderado, né? Então, eu acho que a coisa é muito incerta, mas eu acredito que tanto a Tabata quanto o Kim têm potenciais bastante grandes de crescer e de serem fatores decisivos nas eleições, né?